Todos esses personagens que estão aqui são chamados ou considerados cristãos, evangélicos, servos de Deus, ministros do evangelho e representantes de Deus na terra. Só que quando a gente para analisar só os que estão aqui, eles trazem algumas conversas, algumas declarações que são totalmente contrário aos outros. Por exemplo, a pastora Nadir, ela trouxe um vídeo dizendo que esse pessoal que fala sobre enchente no Rio Grande do Sul estão imitando ela. Esse pessoal que fala sobre a mochila do apagão, sobre estocar alimentos, esse pessoal está mentindo. Deus não vai mandar isso. Até porque Deus já livrou a igreja de todas essas coisas, portanto, não irão acontecer. E aí, um mesmo personagem destes figuras aqui, que é a pastora Regiane Maciel, ela ensina justamente que nós devemos estocar alimentos, que Deus vai mandar um apagão, que haverá enchentes no Rio Grande do Sul e que nós devemos ter uma mochila de emergência. A pastora Nadir trouxe um recado de Deus, mas a pastora Regiane Maciel também trouxe um recado de Deus. Só que esses dois recados, um contraria o outro. No recado da Nadir, Deus disse que não vai ter esse negócio de enchente, não vai ter essa de estocar alimentos, não é para fazer isso, não precisa de mochila do Apocalipse. No outro recado, a pastora Regiane Maciel disse que Deus disse para ela que vai acontecer e que precisa sim de uma mochila dos dias finais. E aí o interessante é que tanto Nadir como a Regiane Maciel, elas duas dizem que Deus falou isso para ela. O problema é que o Deus de uma está falando o contrário ao Deus da outra. Só que quando a gente fala sobre Rio Grande do Sul, nós temos também o pregador Joseu Alves. Sim, porque ele também profetizou coisas por Rio Grande do Sul e outros locais. Só que a bispa Nadir disse que eles são falsos profetas, são mentirosos, enganadores e estão imitando ela. Mas o pregador Joseu Alves disse que Deus mostrou para ele. Então você veja, Nadir, Regiane Maciel e Joseu Alves, os três dizendo que Deus mostrou, que Deus falou, que Deus mandou eles trazerem esse recado. Só que o Deus dos três entra em contradição, porque a mensagem de Nadir vai contra a mensagem dos outros dois. O problema é que os três falam em nome de Deus. E aí, desses três, qual Deus está certo? Qual mensagem eu devo ouvir? Qual mensagem eu devo obedecer? Qual Deus desses que foram apresentados por eles, ou qual recado divino eu devo acreditar? Porque são três recados que se contradizem. O Deus da Nadir é diferente do Deus da Regiane Maciel e é diferente do Deus do pregador Joseu Alves. Para deixar tudo ainda mais confuso, nós temos Silas Malafaia com bloquinho de carnaval, Aline Barros, que fez a abertura do carnaval, e eles são homens e mulheres de Deus. Estão lá evangelizando, fazendo a obra. Só que aí Regiane Maciel disse que esses são falsos crentes, brincando de carnaval, com bloquinho de carnaval. Silas Malafaia, Aline Barros, homem e mulher de Deus. Regiane Maciel, uma profetisa de Deus. E aí, em quem eu vou acreditar? Você percebe como as coisas vão ficando muito mais confusas ainda? Porque aí você tem Aline Barros e Silas que até entram em acordo, né? Mas aí Regiane Maciel, não, isso aí não pode. E os três também. Os três são guiados, dizendo eles, por Deus. Mas qual Deus? Quem é que está falando com eles? A quem eles estão seguindo? Qual Deus eles estão obedecendo? Você percebe como as coisas ficam confusas? Como não há um caminho certo? Pelo contrário, apresentam-se vários caminhos, e aí o pessoal não sabe qual de fato é o verdadeiro. Aí nós vamos para o pregador mirim. Sim, meu amigo, que é um jovem de 14 anos que já é missionário, foi defendido por Regiane Maciel. Pablo Marçal também saiu meio que em defesa dele. Agora me diga, Pablo Marçal é alguém que merece crédito, que as pessoas vão ouvir e dizer, não, realmente eu vou obedecer, porque esse cara só tem conselhos? Sério mesmo? É um camarada sem credibilidade alguma, forjou, apresentou um documento forjado, pelo menos, sobre o Boulos, ou seja, deixou claro que não tem princípio bíblico nenhum que ele segue. Como é que eu posso aceitar um conselho ou as palavras de um camarada desse? E a Regiane Maciel, que diz, olha, vocês estão falando da vida do pregador Miguel Oliveira, do missionário, vão cuidar da vida de vocês. Opa! Mas ela que manda as pessoas cuidarem da vida delas, ela estava cuidando da vida da Vitória Souza, dos irmãos da Igreja Universal, do Bispo Macedo. Lembra que ela falou? Vitória Souza
é enganadora, está usando de engano com a palavra de Deus. A Igreja Universal é uma seita demoníaca, palavra de Regiane Maciel. O Bispo Macedo é um velho mau caráter, palavra de Regiane Maciel. Ué, mas não é ela que diz que não é para estar cuidando da vida dos outros, que não é para estar julgando as pessoas, e agora ela vem e trouxe vídeo julgando essas pessoas? Como é que eu posso dar crédito à palavra de alguém que em um vídeo diz uma coisa e em outro vídeo diz outra, que tem duas palavras? Como é que eu posso acreditar que alguém assim é de Deus? E o missionário, que tem vídeos dele imitando as línguas estranhas. Olha, um irmão pentecostal, sabe, aquele raiz, ele nunca iria concordar com isso, imitando as línguas estranhas. Já tem um vídeo provando, ele imita, é um papagaio. E um missionário de 14 anos não tem estrutura emocional, não tem estrutura psicológica, não tem estrutura emocional para estar em missões como um líder. Totalmente contrário ao que Paulo falou sobre Tito, sobre para Timóteo, quando forem escolher pessoas para estarem de fato à frente de um trabalho, à frente de um grupo, ensinando. Precisa ter bagagem, tem que ter experiência, tem que ter estrutura para depois não virar escândalo. Não pode ser um neófito, alguém que tem pouco conhecimento e experiência, para depois não ficar soberbo. E esse menino agora sendo levantado como um bezerro de ouro. Ninguém pode criticar. Interessante que no nosso país, até Deus é criticado, Jesus é criticado, mas se falar alguma coisa desses profetas, acabou. Eles mesmos podem se levantar, trazendo juízos, julgamentos, pragas, maldições, mas ninguém pode falar nada para eles. São profetas Nutella, são profetas Nutella que não conseguem, não sabem lidar com o contraditório, não tem estrutura emocional para ouvir alguém criticar eles, que já ficam abalados. Estão me perseguindo, é muito levante do inimigo. Pastora Regiane Maciel, que em uma live disse: se você recebeu um pix enganado, foi Deus. Mentira, isso é crime. Aí depois trouxe uma história para tentar justificar, mas que não teve nada a ver com a primeira declaração. Como é que eu posso acreditar nas palavras dessas pessoas? Você vê como fica tudo confuso? E como é que não está a mente de muitos irmãos que não têm conhecimento bíblico? Ah, quem é que eu vou seguir? Que a Regiane Maciel está criticando o pessoal do bloquinho de carnaval. Mas e o Silas e a Aline Barros, que são homem e mulher de Deus? E a Nadia, que disse que esses profetas que viram enchentes, que falam de últimos dias de apagão, mochila, de rádio a pilha, de estocar alimentos, ela disse que isso não é de Deus, mas aí os profetas vêm e dizem que sim, é de Deus. Em quem é que eu vou acreditar? Então as pessoas ficam perdidas. Esse é o efeito dessas profecias. Não traz ninguém para Deus, não traz salvação, não traz edificação, traz confusão. As pessoas não sabem a quem seguir. É por isso que eu digo, vamos ficar com a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Aí sim você não vai ser levado por qualquer vento. Qualquer um que levanta dizendo Deus me disse, você acredita. Deus me falou, você acredita. Eu não. Vamos para a Bíblia, vamos para a Escritura, vamos para a revelação de Deus. Foi ela que ele deixou para guiar o povo, para instruir. Para Timóteo, para Tito, prega a palavra, ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Não é ensina o que tu sonhou, Timóteo. Fala o que tu sonha. Não, senhor. Prega isso aqui, ó, que nós temos ensinado. É isso aqui que tem que ser passado. Não é sonhos e visões contadas por homens, fábulas, homens que trazem apenas isso para enganar, para atrair seguidores. Nadir já abriu mais um templo. E aí? Em quem é que eu vou acreditar? Em qual desses deuses? Em qual desses ensinos? Em quem é que eu vou realmente depositar confiança no ensino? Porque todos aqui estão em contradição. Todos estão falando de um Deus que depois vem e traz uma mensagem contrariando a mensagem do outro Deus. Em quem é que eu vou acreditar? Você percebe que eu não estou sendo aqui preconceituoso com nenhum deles. Não estou sendo preconceituoso. Eu estou fazendo uma análise que qualquer pessoa pode fazer. Você, inclusive, pode fazer. É só isso. Uma análise crítica. Um profeta que se levanta para desmentir o outro profeta. Um profeta que se levanta com uma palavra dizendo vinda de Deus, que é contrária a outra palavra que também diz ter vindo de Deus. E aí? Quantos deuses afinal existem? Complicado, não é? Então é por isso que eu falo para vocês, não acredite, pode julgar. Ah, não pode julgar, vamos parar com isso. Ela disse, olha só, Regiane Maciel, vocês nunca leram que não podem julgar? Meu amigo, a senhora demonstra uma falta de conhecimento bíblico vergonhoso para alguém que diz ser profetiza, pregadora, missionária. O que está sendo proibido não é julgar, mas julgar de modo falso e hipócrita. Porque senão, a própria Bíblia não diria, não julguem conforme a aparência, mas julguem de acordo com a reta justiça.
A própria Bíblia manda julgar, não falsamente, não de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, conforme a reta justiça de Deus. A Bíblia manda julgar. A proibição é para um julgamento falso e hipócrita, que é você julgar alguém que faz algo, mas você faz pior. Isso é proibido. Mas parece que ela não lê. Parece que ela apenas sai replicando o que ouviu. E aí virou um papagaio igual o missionário também. Então, pense bem, estude a Bíblia, busque saber realmente quem está falando o que está na Bíblia. Seja um bereano, faça isso, julgue, analise, estude o que está sendo dito e sempre compare com a Escritura. Se não está de acordo com a Escritura, jogue fora. Sobre o carnaval, quem é que está certo? Eu gostaria que você pensasse o seguinte: convém mesmo o pessoal levar todos os jovens, os irmãos, para o carnaval com a desculpa de vou evangelizar? Sério? Vou falar de Deus? Sério mesmo que convém estar lá? Tantos dias que nós temos, não é? Um ano, tantos dias para evangelizar, para falar de Deus. Aí vai logo nesse momento, leva todo mundo para lá, mulheres nuas passando para lá e para cá. Sério mesmo que convém você colocar os irmãos nesse meio? Sério? Essa é a desculpa que você usa para ir para o carnaval? Você que é crente, você que é cristão, você que é um irmão, essa é a desculpa que você usa para estar no carnaval? Vou evangelizar, vou pregar a palavra. É sério, essa é a desculpa que você tem para estar lá experimentando, para estar lá vendo coisas que são agradáveis à carne? É sério mesmo? Essa é a desculpa? Eu gostaria que você pensasse: será que convém eu estar aqui nesse momento, durante esse evento? Convém mesmo? Pense nisso e aí tome a sua própria decisão. Um abraço e até o próximo vídeo.